Eu postei para vocês, né, um vídeo falando dos professores, né, que das aulas online, né, que vai existir futuramente, né? Então, assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na minha época que eu estudava, vocês nem imaginam. Olha a diferença daquele tempo para hoje, né? Lá pelos anos Lá pelos anos 70, né? Porque era mais ou menos isso. Lá pelos anos 70. Meu pai, os meus pais, né? Meus pais e os pais de outros mais alunos, né? Então, assim, tinha uma professora ela era muito falada, uma professora pelos pais, era uma professora muito boa, porque ela não dava mole para alunos, não, né? Inclusive, essa professora já morreu há anos, já morreu há décadas, eu acho, porque nessa época ela já era bem velhinha, já bem senhorinha, né? Era a dona Dora. Eu acho que algumas pessoas que era da minha época, que talvez estudou com essa dona Dora, vai saber quem é, não é? Então, assim, Dona Dora, ela era uma professora muito bem falada por alguns pais de aluno, os pais tinham o prazer de botar seus filhos para estudar com a Dona Dora. Sabe por quê? A Dona Dora, ela tinha duas palmatórias. Uma era a palmatória dela e a outra era a palmatória dos alunos, porque toda quarta-feira tinha argumento de tabuada, né? Então, assim, ficava aquela fila, assim, uma fila, fazia assim uma roda, assim, né? Uma fila. Toda quarta-feira tinha esse argumento de tabuada e ela ia perguntar para cada um. Ia perguntar 2 mais 2, 2 mais 7 e 9 fora, aquelas coisas assim, né? A tabuada do 1 até o 10. Era assim. Aquele que não acertasse, o que não acertasse e ia pegar um bolo daquele que acertou, daquele que acertou. E então, assim, naquela época, eu acho que eu tinha uns 10 anos por aí, assim, uns 10 anos, né? Uns 10 ou 8, não sei, alguma coisa assim, por aí assim, porque foi no tempo que eu estudei a carta de ABC. Foi a carta de ABC. A primeira vez que eu estudei, a minha primeira vez estudando a carta de ABC e a cartilha. Eu acho que foi de 8 a 10 anos, acho que foi de 8 ou foi 10 anos, eu não lembro, né? Assim. Então, assim, aquele que acertasse ia dar um bolo naquele que não acertou. E para vocês terem só uma ideia, tinha um rapaz, ele já era um frangote, que era o Isaías. O Isaías, ele era filho de uma parteira que morava na Rua da Esperança, chamada Maria Massu. Uma parteira muito falada, uma boa parteira. Uma boa parteira mesmo, era muito falada. Então tinha esse rapaz. Esse rapaz, nessa época, ele tinha mais ou menos 14 anos, por aí assim, o Isaías. E ele era muito bom de conta, era muito bom de conta. Mas vocês não imaginam a alegria que esse menino ficava quando ia dar um bolo na gente. Era um bolo muito grande. Ele pegava a nossa mão, alisava bem, sabe? Para estirar a nossa mão, esticar a nossa mão. E aí, se nós puxasse a mão,
Se puxasse a mão, ia pegar um bolo, era dela, porque a palmatória dela era diferenciada e era passada sebo na palmatória dela. Era uma senhora palmatória. Aí ela ia dar um bolo seguro, entendeu? Então era assim, era assim. Todo mundo chorava. E o bicho era muito bom de conta. O bicho era bom de tabuada. E nós não sabíamos de merda nenhuma da tabuada. E nós só pegava bolo, só pegava bolo. Chorava. E nós chorava nessa época. A gente chorava muito. Tinha uma mocinha lá que sofria muito nas mãos do Isaías, porque ele acho que tinha marcação com ela, birra com ela, e quando pegava ela para dar um bolo, era para arrebentar. E ela chorava. Então, assim, eu chegava em casa com as minhas mãos ardendo, até inchada de bolo. A mão estava vermelha, ardendo, chega, estava, sabe aquela mão quente que eu não precisava nem triscar outra coisa em cima, de bolo. Era um bolo. Você já pensou? Uma pessoa de 8, 10 anos pegar um bolo de um menino de 14 anos, de um homem, e quando ele ia dar um bolo, ele tinha o prazer de dar um bolo bem para arregaçar mesmo, sabe? E ele dava risada. Enquanto nós chorávamos, ele ficava rindo. Olha, e nós podíamos falar para os nossos pais que tinham pegado o bolo? Não, porque se nós fôssemos falar que nós tivéssemos pegado o bolo, por quê? Nós éramos questionadas. Por que pegamos bolo? Porque não acertou a tabuada, então nós mereceu pegar os bolos. Nós mereceu. Era isso que a gente ouvia dos nossos pais, né? E aquela professora era muito querida pelos pais, porque ela era uma professora carrasca para nós, entendeu? E nós não podíamos nem reclamar, porque se nós reclamássemos, ainda era capaz de apanhar quando chegasse em casa. E ai de nós se reclamasse da dona Dora, para o nosso pai ou para a nossa mãe, que apanhava ainda ia apanhar ainda, porque falou mal da professora. Porque falou mal da professora. Você vê como é que é as coisas? Então, assim. Só que tem uma coisa que eu vou ser bem sincera, eu nunca gostei foi de estudar. Eu ia para a escola a pulso, porque se não fosse eu apanhava, entendeu? Gostava muito de ir para a roça. Eu sempre gostei de ir para a roça. Eu adorava ir para a roça. Eu preferia ir para a roça, entendeu? Eu preferia vender as coisas na rua, porque eu vendia muito as coisas na rua. Eu vendia feijão verde, eu vendia todo tipo de verdura, eu vendia manga, eu vendia tudo. Eu vendia tudo. E eu gostava disso daí. Eu gostava de vender as verduras, as coisas na rua. Eu preferia ir vender, mas não queria ir para a escola, porque eu achava muito chato estudar, muito chato. Aliás, nunca gostei. Aliás, eu só passei do... Estudei a casa de ABC, estudei a cartilha e depois estudei mais um pouco do outro. Naquela época era primário, né? Era o primeiro ano do primário. Primeiro ano primário. Eu acho que eu só fiz isso daí. Pronto. Só. Mas estudar não era. Estudar não era o meu forte não, viu? Era meu ponto fraco. Era estudar. Era o que eu menos queria. Era estudar. Agora, falar de ir pra roça era comigo mesmo. Eu gostava. Então é isso. Mas é assim, né, gente? Aí vocês veem a diferença de antes para hoje, o que que é. Então, eu estou passando isso para vocês, que é para vocês verem o que era antes, o que é professor e alunos antes, né? A diferença para agora de professores e alunos agora, né?